Gente, vamos seguir aqui com os assuntos do dia. Vamos falar da Petrobras, que hoje, então, a empresa, a estatal, a gente pode falar estatal? Pode falar estatal, né? A estatal anunciou que não vai mais seguir os preços, né, indicados pela paridade internacional, que estão no mercado internacional. Então, vai mudar a política de preços. E aí, o presidente da empresa diz que não há interferência, é só uma carta, mas só uma carta de intenção foi divulgada para se referir a como que eles vão processar ou divulgar ou analisar os números, né, que vão ser feitos em relação aos valores dos combustíveis. E hoje também caiu o preço dos combustíveis de gasolina e também de diesel. Bom, Carol, o que você achou dessa mudança? Já era uma bandeira do governo Lula durante a campanha e agora se concretizou, se materializou. É uma interferência? Isso pode prejudicar? Olha, é uma certa interferência, mas também tem a sua limitação por vários motivos, Marcela. Assim, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, principalmente, que houve a lei do petróleo, né, deixamos de ter um ambiente monopolista, né, e se abriu bastante o mercado do petróleo. Tanto que hoje em dia 45% das vezes que a gente enche o tanque do nosso carro vem de outras empresas, não só da Petrobras. Então, ela tem, o governo tem interferência sim no preço do combustível, mas ele é acionista majoritário, por ser acionista majoritário. Então, ele pode mudar regras assim da empresa Petrobras, que vai afetar de certa forma. Como? Mexendo nos impostos, que foi o que o governo Bolsonaro fez, é uma forma de interferir no preço. E também você mudando algumas políticas, que é o que ele está fazendo agora. Que você deixa de ter o seu preço comoditizado, né, o preço que é igual ao restante do mundo, que é o ideal quando se pensa em uma empresa estável que vende para fora. Você passa a considerar certos custos internos. Ainda é difícil a gente dizer se é uma interferência muito bruta do Estado ali no preço do combustível, se vai dar um resultado muito imediato, porque ficou meio duvidoso, assim, sabe? Quais são esses custos, né? Eles vão considerar os custos regionais. Por exemplo, é muito mais caro você mandar talvez o combustível para o norte do que para o centro-oeste. Então, eles vão considerar essa diferença e o preço do refino também do petróleo em cada região do país. É isso, eles vão considerar mais fatores dentro do pacote para colocar o custo e não só o preço do petróleo internacional e a taxa de câmbio, né? Só que ficou meio duvidoso ali, a gente não sabe exatamente como que vai ser, o mercado sentiu que não vai ser tão transparente essa formação de preço. Mas as ações subiram, né? Não é curioso isso? É curioso porque talvez no domingo o que eles anunciaram parecia uma interferência maior. Então até acho que foi um pouco mais de marketing do governo, um pouco mais aquele paladar um pouco mais populista, que ele gosta de falar, não, a gente vai, a Petrobras é nossa, a gente quer colocar o preço bom para o povo, e é ótimo que o preço seja bom, mas a gente sabe que o controle do preço acaba prejudicando toda a sociedade a médio e longo prazos, né? Uhum. Essa foi a preocupação do mercado, e agora ele percebeu que pode ser uma meia interferência, não total, como a gente imaginava com o anúncio de domingo. E, Flores, você acha que pode ser assim uma volta ao governo Dilma, que teve aquele período do represamento dos preços? Eu acho que é um ótimo ponto e eu queria aproveitar uma questão que a Carol colocou, que eu acho super pertinente. Interferência de preço é uma realidade do Brasil. Governos interferem no preço do petróleo. E aí, Dilma é o caso típico, né? A Dilma congelou, segurou artificialmente aqueles preços, tentando segurar a inflação, tentando evitar uma crise. O que aconteceu? A inflação veio, a crise veio com tudo e não adiantou nada, né? Foi uma tragédia econômica, uma decisão errada. Aí veio o governo Bolsonaro, ideologicamente diferente do governo Dilma. Sim. E interferiu no preço. Interferiu no preço no período eleitoral, tentando ter benefícios de urna com isso, né? Benefícios de voto com isso. Interferiu como? Mudando a questão tributária, dando isenções e tudo mais. É uma interferência diferente, mas também interfere. E o que aconteceu? Cara, a gente não conseguiu segurar a inflação, a gente lidou com uma inflação super alta nesses últimos meses, todos nós sabemos, sentimos isso no bolso regularmente, e a gente ainda teve um repique, né? Teve um repique de inflação quando o atual governo decidiu acabar com essas isenções tributárias. Então, assim, é uma realidade do governo brasileiro interferir no preço do petróleo e isso não tem a ver com ideologia. Agora, o que é que o governo mudou a regra? Mudar a regra não significa necessariamente interferir. Significa só jogar sob
um novo regulamento. Eu queria só fazer um parênteses aqui e dizer que a gente está muito mal com o presidente da Petrobras e muito mal com o ministro de Minas e Energia. O ministro de Minas e Energia, não sei se vocês viram, ele disse que a regra anterior era um crime contra os brasileiros. Cara, não, era só uma regra. É uma regra, inclusive, usada por muitos países, aceita internacionalmente, era só uma regra. Uma decisão de gestão, né? Exato, e tem todo esse peso, né? Essa verborragia. Essa carga, né? Essa carga. Então, assim, o que eu acho que o governo ganha com essa regra? Eu acho que ele ganha um pouco mais de capacidade de... um pouco menos de volatilidade dos preços. Então, quando o preço cai muito, o governo não é obrigado, ou a Petrobras não é obrigada a repassar isso. Sim. Né? Quando o preço dispara, você consegue, se você quiser, criar um certo colchão, usar o colchão que você tinha acumulado quando o preço estava muito baixo. Agora, com o preço dispara, você queima um pouco dessa gordura e você consegue fazer ali um preço médio e garantir uma certa estabilidade nos preços, o que garante previsibilidade para a economia, não chega a ser ruim. O que fica a dúvida, acho, é se esse colchão que você fala vai de fato existir, né? Exato. Ou se eles não vão... A regra abre espaço para isso. A regra permite isso. Agora, eu acho que dá se mais ela vai ser usada dessa e flexibilidade, forma, né? Se ela vai ser usada dessa forma, só o tempo dirá. Na verdade, há um colchão criado nos últimos governos, que desde o governo Temer, é legal isso também, que é o que você estava falando, que mudou o modelo de gestão. É isso que a gente está falando. Não teve nenhum crime aqui, é modelo de gestão. Durante os governos Temer e Bolsonaro, o foco foi muito mais o quê? Vamos focar no que a Petrobras faz de bem feito, que é a extração do óleo e gás, e deixar essas atividades paralelas, como refino, que a gente não sabe fazer no estado da arte, parar de fazer isso, inclusive vender os ativos. Então, engordou o caixa da Petro, por isso que tiveram lucros recordes, né? E aí, só que agora o governo atual um outro viés, outra gestão, e eles querem o quê? Fazer com que a Petrobras invista nessas atividades paralelas e também seja uma grande líder em economia renovável. Isso é só uma forma de pensar a empresa. E eles estão ali, é o que eles vão fazer, mas vai precisar desse colchão que foi criado nesses últimos anos de contenção de gastos da Petro, e o que a gente espera é que não seja só usado esse colchão anterior, né? Que seja justamente uma balança, né? Em tempos de bonança, vamos deixar ali guardadinho para ir se compensando, e é ótimo que a gente tenha essa estabilidade, porque também a mudança diária, estava quase com uma mudança diária ruim. Precisa desse colchão para que a mudança seja pelo menos mensal, né? Para ter uma previsibilidade do mercado. Né? É isso. E assim, quem faz isso muito bem é o Chile com o cobre, né? Quando o cobre dispara, eles guardam esse excesso de recurso para quando o preço do cobre despenca, de modo a garantir ali uma estabilidade de receita, né? De geração de caixa, de repasse para o governo, enfim. A regra permite isso. Vamos ver se ela vai ser bem usada. E eu só queria fazer um parênteses, porque eu comecei a falar mal do ministro de Minas e Energia, eu queria falar mal do presidente também. Da Petrobras, Jean Paul assim, Prats. Porque se por um lado essas regras elas não necessariamente são ruins, no meu entendimento, as declarações do presidente da Petrobras são necessariamente ruins. Impressionante, ele é constante nisso, né? Agressivo. Então, assim, além da questão do tom, esse é o cara que diz que espera que a Petrobras seja a última empresa petroleira do mundo. Quer dizer, quando todo mundo está discutindo mudança de matriz energética, está todo mundo pensando em atualização da empresa para energia limpa, ele fala, não, a gente quer extração de petróleo e é isso mesmo, como se ele estivesse, sei lá, no século passado. Não, vamos evoluir, né? E aí, assim, eu quero fazer prospecção de petróleo na foz do Rio Amazonas, quando a gente está falando, assim, o clima agora fundo amazônico, captação de recursos, eco-friendly, e ele quer lá meter plataformas de petróleo no Foz do Rio Amazonas. Então, assim, eu não tenho críticas necessariamente contundentes em relação à regra, mas tenho muitas reservas em relação à gestão da empresa atual. Tem umas ressalvas aí que a gente precisa acompanhar como é que vai ser, né? Porque, de fato, né, dá mais autonomia, liberdade, flexibilidade, mas precisa ser ver como que isso vai ser usado. Inclusive, Carol, eu ia até
puxar aqui algum ponto com você, mas me fugiu da cabeça. Posso mas colocar, enfim. então, um ponto, Claro. uma questão importante? Apesar de tudo isso, eu sou a favor de que seguir a paridade internacional. É uma empresa que vende commodity. Eu falo isso porque eu trabalho em um grupo que vende café, que é uma commodity, a gente tem que seguir o preço internacional, ou seja, a gente não vai colocar um preço acima do nosso café, só se, claro, é um café especial, enfim, mas em petróleo é tudo igual. A gente não vai colocar um preço adicional no nosso café só porque a gente quer. Mas, por outro lado, a gente também vende o fertilizante, o grupo que eu trabalho vende também fertilizante, que é um fertilizante especial. E aí a gente pode colocar porque ele é especial. Então, o mercado de commodity você tem que seguir. E aí, o que te faz fazer? Quando você tem um preço já estabelecido, você tem que trabalhar dentro de casa, para os seus custos baixarem. Isso que é bom uma empresa de economia mista, que é o caso da Petrobras, ela ter já um preço ali pré-estabelecido, vamos trabalhar aqui para baixar o nosso custo operacional, que até baixou os meses passados aí. Então, eu sou mais a favor de seguir a paridade internacional, mas eu espero que essa mudança, pelo menos, não prejudique a situação financeira da indústria e que dê uma flexibilidade. Não, e a gente lembra que na gestão Bolsonaro, né, foram vários presidentes, se não me engano, 4 presidentes, né? Teve uma troca aí constante, porque Bolsonaro batia muito nessa tecla de como assim os preços estão tão altos e precisa acompanhar o mercado internacional, mas as pessoas aqui estão sofrendo com a quantia, com o valor, né, do combustível. Então teve também, né, é diferente do governo Lula, mas teve também esse aspecto. Nessas investigações do celular do Cid, né? Chegaremos no Cid, né? Chegaremos, mas pode falar já. Investigações do celular do Cid revelam assim, uma série de informações, inclusive plano para demitir Paulo Guedes. Por causa da... Né? Vamos demitir Paulo Guedes. E era a questão do combustível. Era a questão do combustível. Plano para o fim do mundo. É tudo, né? Não, aliás, o que vai vir nessas conversas, né? Que foram grampeadas aí. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.